Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada! Bem-vinda a mais um programa Sempre com Você, mais um programa começando agora na sua telinha aqui pela TV Imaculada Conceição. Convida seus amigos, seus vizinhos a conhecerem a nossa obra de evangelização. É isso mesmo, nós estamos aqui ao vivo pela TV, todo dia, da 1h45 até as 2h30 da tarde. É um programa para depois do almoço, para você ficar tranquilão aí no sofá, né? Fazendo a digestão e acompanhando o nosso programa e, claro, tendo formação, informação, entretenimento, espiritualidade. Esse programa é feito com muito amor e com muito carinho, assim como toda a programação da TV Imaculada Conceição, da Rádio Imaculada Conceição. Então, muito bem-vindo, fique conosco. Se quiser participar com a gente hoje, 3349-1015, 993470532. Porque o nosso tema de hoje é exclusão social e criminalização do excluído. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, então, o Dr. Rodrigo Correia vai estar com a gente aqui para bater um papo sobre esse assunto. Às vezes a gente nem passa pela nossa cabeça, né? Mas nós temos aí, né, uma superlotação nos presídios, né, nos ambientes, né, onde as pessoas... nos presídios. E aí, nesse caso, muitos deles são pessoas que viveram durante toda a vida marginalizados, excluídos. Tem uma relação, será, com a criminalidade isso? É isso que o Rodrigo Correia vai bater um papo com a gente hoje aqui. Então, você é o nosso convidado especial a estar com a gente, ligadinho, não mudar de canal. E no mesmo telefone, você pode também concorrer hoje a este cabo carregador lá da Workstation Impress Cartuchos. Lembrando vocês, gente, olha só, que não precisa responder pergunta nenhuma, tá bom? É só ligar e colocar nome, telefone e bairro. Antoniela, eu quero concorrer. 3349-1015, 993470532. É só ligar, colocar nome, telefone e bairro que já está concorrendo ao nosso cabo carregador, que você vai retirar lá na Workstation, tá bom? Beijo grande pro Robson, né, o nosso grande parceiro aqui do programa Sempre com Você. E antes mesmo de rezarmos, vou chamar a nossa dica do dia de hoje. E a nossa dica de hoje é para tirar o cheiro dos cinzeiros. Tire o cheiro desagradável dos cinzeiros, lavando-os com água e vinagre. Essa foi a nossa dica de hoje. Então, a nossa dica de hoje para você. E agora sim nós vamos rezar, como fazemos todos os dias. Hoje é quinta-feira, estamos quase chegando ao final de semana, né? Quinta-feira já é quase final de semana e a gente vai agradecendo a Deus por tudo que a gente passou. Mesmo coisas que não foram muito boas, que não agradaram o nosso coração, coisas que nos entristeceram. Então, que nós possamos colocar tudo no coração de Deus, mas com o coração e o pensamento em que tudo acontece para o nosso crescimento. Não digo nem pelo nosso bem, mas pelo nosso crescimento, porque nos causa dor, né? E eu queria convidar você hoje a ressignificar as coisas que doeram, as coisas que não foram compreensíveis por você na sua vida. Eu não sei o que você passou ontem. Vamos supor que você tenha brigado com alguém. Que tal você pensar num significado diferente para aquilo que aconteceu? Às vezes foi um motivo para acertarem os ponteiros, para saberem onde estão errando, né? Vamos começar a dar um significado novo para as coisas que não nos deixam felizes, que desinstalam o nosso coração. E o meu convite é para que você hoje possa abrir o teu coração para o novo. E para o novo começando a partir de você, de uma decisão tomada por você. Não digo só espiritualmente não, mas também emocionalmente. Nós vivemos num mundo emocional. As pessoas agem na emoção. A gente vê no trânsito, né? As pessoas agindo pela emoção. A gente vê nos hospitais, a gente vê em vários lugares. Todo mundo age pela emoção. E nesse agir pela emoção são emoções totalmente contrárias que acabam se chocando, indo de encontro uma com a outra. Então o convite para você hoje é não somente alimentar a sua espiritualidade, mas também, por que não, cuidar de você, do seu emocional. Às vezes a gente deixa chegar no limite do nosso cansaço físico, do nosso cansaço espiritual para recomeçar. É como se fosse uma bateria de celular, sabe? A gente deixa a bateria de celular chegar no final, às vezes não deixa não, né? A bateria tá chegando no final, a gente vai lá e coloca para carregar, porque a gente precisa do aparelho. Será que com a gente não pode ser assim também? Ou eu vou esperar minha bateria chegar no final, eu desligar para eu poder colocar na tomada? Se é o emocional, né? Não deixa chegar no final não, no esgotamento não. Procura um profissional. Se é o espiritual, não deixa chegar no esgotamento não.
levanta, vai rezar, pede ajuda. Em todos os aspectos da nossa vida nós precisamos nos cuidar. Isso é extremamente importante. E Padre Kolbe nos diz assim: por Jesus Cristo, estou pronto a suportar tudo. A Imaculada está comigo e me ajuda. Por Jesus Cristo, estou pronto a suportar tudo. A Imaculada está comigo e me ajuda. São Maximiliano Maria Kolbe. E é somente por Jesus que nós conseguimos suportar tudo, porque nós sabemos que nós temos algo que nos espera. Porque nós temos um foco lá no céu. E nem muitas vezes em sermos felizes aqui, porque a gente sabe que com Jesus a gente carrega a cruz e a gente passa por dificuldades, por desafios, por emoções muito fortes, sofrimentos, não é mesmo? Mas nós sabemos que por Jesus nós temos um foco lá, que é a ressurreição, que é o céu, que é estar na glória de Deus. Então nós olhamos lá na frente, então a gente consegue suportar. Mas, Antonielli, tem sido muito difícil suportar sozinho, suportar com Deus. Eu não tenho encontrado Deus no meu sofrimento. E é por isso que nós temos uma mãe também que nos carrega junto e que nos dá essa mão também, nos dá essa força para essa caminhada. Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer Deus nos detalhes, não consegue reconhecer, né, que nós temos uma força que nos apoia, que nos levanta, que caminha conosco. E aí, por isso, eu quero convidar você, com muito amor, com o coração aberto, que nessa caminhada, mesmo sendo difícil, que você possa entender que é por Jesus. Jesus passou por tanta coisa por nós, pela nossa realidade, por tudo que ele viveu naquela época, né? E nós acreditamos que Jesus morreu na cruz também pelos nossos pecados, mas também por uma sociedade opressora, e que ele enfrentou tudo aquilo para que pobres pudessem ter dignidade, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade. E nós também temos essa força para suportar, porque somos herdeiros dele. E ele diz: conta comigo, passei por tudo aquilo ali, ó, e ressuscitei. Então você conta comigo, porque você vai passar por tudo, mas você também vai ressuscitar, você também vai encontrar a glória. E aí Padre Kolbe nos diz: a Imaculada está comigo e me ajuda. Nossa Senhora está conosco e nos ajuda. Não sei de que forma você tem vivido a sua vida, se você está desesperançoso, como eu dizia no começo do programa, se de repente já perdeu, né, os sonhos, se já aconteceu tanta coisa ruim que você deu um significado ruim, aquilo ficou guardado na sua vida. Talvez tenha chegado a hora da gente mudar de pensamento, ressignificar algumas coisas, não deixar a nossa bateria chegar ao final, a nossa força espiritual se esgotar, não deixar o nosso emocional se esgotar, não deixar o nosso profissional se esgotar. A gente pode enfrentar, sempre se recarregando, porque por Jesus a gente consegue, com Jesus a gente consegue, com a Imaculada que está comigo e que me ajuda, eu consigo. É preciso a gente refletir um pouquinho sobre nossa vida, para que tudo isso possa ter um novo significado e eu possa tomar as rédeas da minha vida. Mas o importante e o mais importante já foi dito para nós. Com Jesus eu consigo suportar tudo e com a Imaculada que me ajuda e está ao meu lado. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. Segunda-feira, não, quinta-feira, né? É dia de artesanato, é dia de direito aqui no nosso programa Sempre com Você. Mas antes eu quero fazer um agradecimento especial a quem é milite, quem é colaborador dentro da nossa obra. Nós não estamos passando aqui na Milícia da Imaculada por momentos fáceis, tá? Nós temos enfrentado todos os dias um desafio diferente. É difícil fazer a postagem da revista por causa do financeiro. Nós tivemos uma queda muito grande da colaboração também dos nossos milites. Então eu quero pedir para você que é milite, para você assistir o nosso programa hoje com um coração muito cheio. Que você possa perceber dentro da nossa realidade, daquilo que a gente apresenta aqui para você, o quanto nós precisamos permanecer, o quanto nós precisamos continuar a evangelizar. A luta da Milícia da Imaculada não é somente uma luta financeira, é muito financeira, mas é também luta espiritual.
Então nós contamos também com a sua colaboração e também com a sua oração, tá bom? Se você não é Millit ainda, liga pra gente, faz seu cadastro, 3349-1015. Quero pedir para você colocar no débito automático ou então no débito em cartão de crédito. Sabe por quê? Isso faz com que a gente permaneça fiel. É muito mais fácil de se fidelizar, porque às vezes a gente esquece de colaborar com um boleto ou outro. Quero falar para vocês, nós não estamos passando por uma situação fácil na Milícia da Imaculada. E eu preciso expor isso para vocês, porque quem garante que a nossa obra continue é você. Então, não que seja só responsabilidade sua, não. É minha também, porque eu sou Millit, de cada um de nós aqui que somos Millits. Mas porque o nosso compromisso é maior do que com a Milícia da Imaculada. O nosso compromisso é com o reino de Deus. Tá bom? Então, assista o nosso programa hoje. Olha como esse programa é feito com muito amor e com muito carinho para você e que nós precisamos e queremos continuar, tá bom? Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo. A gente já volta. O Dr. Rodrigo já está aqui no estúdio para a gente poder conversar. O nosso tema de hoje é exclusão social e criminalização do excluído. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta, tá bom? Sai daí não. Voltamos então com o nosso programa Sempre com Vocês. Vocês viram aí no intervalo comercial, né? Eu falava da nossa dificuldade financeira. Você viu um VT, se você puder fazer uma doação generosa, no boleto da campanha extra, ou fazendo depósito nas nossas contas, como apareceu pra gente aí no intervalo comercial, né? Que você possa, nosso intervalo que você possa então ajudar a nossa obra de evangelização. E antes então de eu conversar com o Dr. Rodrigo hoje aqui, quero convidar você a ver a nossa dica de viver melhor. Repor as energias do dia com uma boa noite de sono é mais do que importante, é essencial. Um estudo da American Academy of Sleep comprovou que dormir bem é um dos segredos para a longevidade. Dos 2.800 participantes da pesquisa, os 46% que relataram insatisfação com a saúde tinham também má qualidade de sono. Uma outra pesquisa da Associação Profissional Sleep Societies afirma que quem sofre de insônia crônica corre 3 vezes mais risco de morrer em comparação às pessoas que não sofrem com o problema. Para os pesquisadores, o ideal são pelo menos 7 horas e meia de sono por dia. Muito bem, então hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Rodrigo Corrêa, ele é advogado. Está sempre com a gente aqui. Bem-vindo, Rodrigo. Pelo convite de novo. Eu fico feliz. E o tema de hoje, né, um tema muito importante para nós. Eu acho que é uma reflexão que toda a sociedade tem que fazer. É exclusão social e criminalização do excluído. A gente fala de marginalização, né? Mas a palavra marginalização, a gente não entende que a pessoa está à margem de. Exatamente. Né? Mas é o marginal que é bandido. Parece que é um termo que conota algo ruim, mas na verdade quando a gente fala de marginalidade é que eles estão à margem da sociedade, que tem o corpo, seja financeiro, seja de determinada etnia. Então a margem, na verdade, é que eles não têm acesso a todos os serviços públicos que a grande maioria tem. É isso que quer dizer a margem. Mas aí acaba criando o termo, né, pejorativo de marginal sendo bandido. Né? Mas nem todo bandido ele é marginal, né, porque ele não está na margem. Tem muito bandido que está no centro da sociedade sendo bandido. A gente tem os bandidos do colarinho branco. Do colarinho branco, né? Exatamente. Rodrigo, agora a gente tem uma Constituição, né, que garante pra gente igualdade, né, para todo mundo. Só que nós vivemos ainda numa nação muito excludente, né? Como é que vive isso dentro da nossa sociedade? Por exemplo, a Constituição me garante isso, mas eu não tenho todo esse acesso. O problema do Brasil é que a Constituição brasileira ela é muito bonita, né? E ela deveria ser seguida por todos os órgãos públicos e também pelos brasileiros. Então, quando lá o artigo 5º, que é o artigo que traz os direitos e garantias fundamentais, ele trata da igualdade, falando que todos são iguais perante a lei, em tese, a lei ela realmente traz essa igualdade, ou seja, a lei se aplica a todos. Mas na hora que ela vai realmente ser operacionalizada pelas pessoas, é que nós temos essa marginalização. Né? A Constituição, inclusive, ela garante, inclusive a nossa colega, a Juliane Penteado, vem aqui muitas vezes falando de previdência social e assistência social, ela garante, por exemplo, para pessoas que não têm renda, né, que o Estado brasileiro tem que dar uma renda de um salário mínimo, né, que é o benefício de prestação continuada. Né? Então, assim, a Constituição ela traz essa igualdade, ela tenta trazer a pessoa que está à margem da sociedade, né, para um pouco de igualdade. Porém, na hora de operacionalizar isso, ou falta recurso, ou os próprios cidadãos brasileiros tentam excluir.
Inclusive, a gente tem até agora esse novo chavão, na verdade é antigo, mas veio à voga, essa história do bandido bom é bandido morto, né? Porque o cara tá à margem, então ele não deve aparecer, ele deve ficar ali. Só que qual que é o problema? A própria Constituição, ela diz que o marginalizado, o presidiário, né, o interno, ele deve ser ressocializado e ser colocado de novo na sociedade, depois de no máximo 30 anos. E aí o que acontece? Se nós não operacionalizarmos essas igualdades e trazermos a pessoa que está na marginalidade para o seio da sociedade, o que acontece? Ele vai voltar para a sociedade e vai voltar a delinquir. E você falando isso, me vem muito também aquilo que o ECA garante, né? Sim. Educação, né? Exato. Para as crianças. E aí vem muito também do princípio de quando você é criança, né? E você está à margem, por Exato. exemplo. Se fala muito, a gente falou esse tempo atrás com o Rafael Aracaki aqui também, sobre essa questão de oportunidade, né? Sim. Se fala muito de oportunidade, de privilégios, Exato. né? Nós não estamos num país, como a gente estava falando, que garante igualdade para todo mundo. Exato. Logicamente, tem os privilegiados e tem aqueles que não têm oportunidade, Exato. né? Hoje, quando a gente fala de educação, por exemplo, a Constituição ela garante que a educação, ensino fundamental, ensino médio, é obrigatório para todo brasileiro. Então, como ele é obrigatório, no caso, o município ele tem que garantir o ensino fundamental e o Estado, né, o Estado, no caso nosso, Mato Grosso do Sul, deveria garantir o ensino médio. Qual é o problema? O problema é que nem todo mundo tem condições de pagar esse ensino. E então, na verdade, é a grande maioria. E aí você não tem condições financeiras, o Estado, de bancar o ensino para todo mundo. E aí a gente entra nessa problemática do quê? Da marginalização. Porque a marginalização, quando você fala relativa à criminalização das pessoas que estão à margem da sociedade, ela surge justamente por essa situação, Antonielli. Por quê? Porque a pessoa não tem uma perspectiva de vida, ela não tem um ensino adequado, ela não tem acesso a determinados serviços públicos, e ela se vê o quê? Tenho que me voltar para o crime para poder conseguir as coisas que eu quero, né? Comer, me vestir, ter lazer. Então, essas pessoas que estão à margem, elas são mais propensas à criminalidade. Por quê? Porque como não têm acesso aos mesmos serviços públicos das pessoas que têm dinheiro, elas se veem em outra forma de conseguir as coisas. E aí acaba entrando na marginalidade, na criminalidade, infelizmente. Acho que você pode até falar para a gente com mais propriedade sobre isso, que você trabalha ali diretamente, né, nas penitenciárias e tudo mais. De uma pessoa, por exemplo, que tem condições, mas que cometeu, por exemplo, um delito e foi preso. Por exemplo, saiu, bebeu demais, atropelou alguém. Perfeito. Né? Tá lá preso. Ela tem mais condições, por exemplo, de contratar um advogado, para esse advogado estar representando essa pessoa, né, indo atrás de provas e tudo mais. Exato. Para que possa sair em liberdade. É diferente, você vê essa diferença, essa disparidade, por exemplo, daquele que foi preso e que às vezes depende da defensoria pública, né? Depende dos órgãos públicos para poder ser defendido e tudo mais? Tem essa diferença. Por quê? Porque o defensor público, em que pese a defensoria pública ser muito competente, eu gosto sempre de falar isso, mas o Estado, né, seja o brasileiro, seja de Mato Grosso do Sul, ele não tem recursos para contratar o tanto de defensores públicos que precisa para atender toda a população que é carente. Então, o que acontece? O defensor público ele não consegue se deslocar no momento de uma prisão até a pessoa. Então, o que acontece? O defensor público ele fica, né, na defensoria trabalhando e só chega a ele o inquérito depois que a pessoa foi presa. Então, a pessoa ela é presa, passa pela audiência de custódia e depois que ele está no presídio é que isso chega na mão do defensor para aí o defensor tomar as providências. Então, esse tempo que demora entre a prisão e, porventura, um habeas corpus, um pedido de liberdade provisória, é mais ou menos de 3 a 4 meses. Mas não por culpa do defensor, não por culpa do juiz, né? É por culpa de não ter dinheiro para contratar defensores suficientes para realizar o trabalho. Como nós sabemos que a grande massa brasileira não tem condições de contratar um advogado, a pessoa fica dependendo dos serviços públicos. Já o advogado não, quando ele é contratado, ele vai até o local no momento do que está acontecendo, ele consegue conversar com o delegado, às vezes consegue arbitrar uma fiança, se a fiança está muito alta, ele consegue peticionar para o juiz para baixar a fiança, e tudo ali naquelas 24 horas no momento da prisão. Só que a problemática é que a advocacia é um serviço caro, porque no momento que você contrata o advogado, ele fica disponível para você resolver seu problema. E vocês têm direito de cobrar o honorário de vocês, exatamente, né? Como que sustenta, né? Exatamente. Como sustenta as crianças, aí não dá, né? Perfeito. Rodrigo, a gente está falando, né, sobre essa questão, essa visão, e aí eu queria só deixar claro, assim, até para quem está em casa, que eu acho que é legal a gente observar nesse quesito de que nós não estamos querendo defender que cometer um delito
tipo, os fins não justificam os meios. Exato. Né? De cometer um delito, tá certo porque não foi me dada a oportunidade. Mas a gente poder compreender um pouco, né? De que a realidade é outra, muito distante daquilo que muitas vezes a gente enxerga. Porque às vezes a gente está no centro, né? Perfeito, e os que estão à margem, a gente não consegue nem chegar perto deles para enxergar e tudo mais, né? Tanto é verdade, quando você vai analisar o tipo de crime que é cometido, pessoas que são favorecidas financeiramente não cometem os mesmos crimes que são cometidos por pessoas que são desfavorecidas. Por exemplo? Por exemplo, a pessoa que é favorecida, geralmente, os crimes que são cometidos, crimes relativos à violência doméstica familiar contra a mulher, homicídio, lesão corporal, o tráfico de drogas, mas na modalidade de usuário. Agora, quando você vai conversar, né, e atender as pessoas que estão à margem da sociedade, os crimes são quais? Os crimes contra o patrimônio. É furto, roubo, latrocínio, o tráfico de drogas na modalidade realmente de tráfico, onde ele vende a droga para conseguir dinheiro. Então, são crimes mais relacionados a dinheiro. Enquanto os crimes, né, de pessoas mais favorecidas são mais relacionados a agressões físicas, agressões contra as mulheres e coisas do tipo. Agora, dentro do presídio fica todo mundo misturado, né, Rodrigo? Exato. Aí nós temos uma problemática. A lei de execução penal, ela determina que os internos eles devam ser separados por tipo de crime e por idade. Então, por exemplo, os homicidas ficariam em um local, os latrocidas em outro, justamente para quê? Para que uma pessoa que tenha cometido um crime menor, não se envolva com uma pessoa com uma periculosidade alta. Mas, infelizmente, quando você vai operacionalizar isso na prática, você não tem presídio para todo mundo. Então, uma pessoa separa, né? A GPEM, no caso aqui em Mato Grosso do Sul, separa, assim, os mais perigosos, máxima. Os de periculosidade média, Instituto Penal. Os de periculosidade baixa, eles vão, por exemplo, para o presídio de trânsito. E aí fica nisso. Então, de repente, você cometeu um furto, dependendo da situação, se não tiver vaga no presídio de trânsito, você vai para o Instituto Penal. Aí lá no Instituto Penal, você é misturado com quem? Com o estuprador. Em que pese o estuprador tem a cela dele, né, até porque ele não pode ter convívio com os outros, mas da hora do vamos fazer o banho de sol, é todo mundo junto. Então ele vai ter contato, às vezes, por um delito, né, que ele cometeu ali, um furto, sei lá, de um rádio de carro, que em tese é grave, mas não é tão grave quanto um estupro, quanto um tráfico de drogas na modalidade realmente de transporte de 400 quilos, e ele entra e acaba o quê? Se associando numa facção criminosa. O que deveria ser de ressocialização, exatamente, acaba sendo de contaminação. De contaminação, digamos assim, por crimes e facções criminosas, infelizmente. Agora, Rodrigo, a gente tem alguns casos também que eu acho que é interessante a gente falar. A gente estava falando, né? Pessoas que roubam, às vezes, para comer. Nós temos casos de ladrão de galinha, a gente sempre costuma citar, né? Tivemos recentemente um caso de um senhor que entrou num supermercado e furtou umas coisas para ele comer, e aí foram na casa dele, realmente ele não tinha nada o que comer, né? E aí, eu queria falar justamente disso, né? Às vezes a gente também tem um sistema carcerário que essas pessoas passam um bom tempo lá dentro, enquanto quem cometeu de fato um crime mais pesado consegue ser solto antes. Então, é porque o que acontece? Quando a pessoa é presa em flagrante, por exemplo, a prisão em flagrante, todo mundo confunde, ela serve para quê? Para o camarada parar o delito que ele está cometendo. Aí depois o juiz, ao receber a prisão em flagrante, ele converte a prisão em preventiva. E a preventiva ela serve para quê? Para que o camarada não cometa o crime novamente. Qual é a problemática, Antonielli? A problemática é o seguinte, um crime de lesão corporal, por exemplo, a pessoa às vezes bate na outra porque estava naquele momento da emoção, mas ela nunca bateu em ninguém. E aí, que eu estava falando no começo do programa, Exato, das emoções. Exato. Aí quando o juiz ele olha e fala assim, não, esse rapaz aqui, ele bateu hoje, mas ele não vai bater mais. Então vamos pôr em liberdade, porque ele não, naquele momento, ele não oferece risco para a vítima e nem para a sociedade. Agora, qual é o problema? Os crimes contra o patrimônio, por exemplo, que realmente são das pessoas que estão à margem da sociedade, o roubo, o furto, eles são crimes que a gente brinca, né, entre os criminalistas profissionais. Por quê? Porque como ele não tem de onde tirar dinheiro, ele furta. Se ele for preso, ele não vai furtar mais. Mas colocou ele solto, o que acontece? Ele vai furtar de novo, porque ele precisa desse dinheiro para comer. Então, essa é a problemática dos crimes contra o patrimônio. Todo mundo fala, tem muito preconceito, porque o camarada estuprador está solto e quem cometeu lá um furto de galinhas está preso. Mas por quê? Porque às vezes o judiciário entende que se colocar ele na rua de novo, ele volta a delinquir. E aí cabe quem? O defensor, no caso o advogado ou defensor público, provar para o juiz que aquele rapaz furtou para comer. E aí ele nem responde pelo crime de furto, por quê? Porque aí há um princípio da insignificância que diz que uma vez ele furtando para comer,
ele não causou um prejuízo grande, no caso, para o supermercado. O supermercado foi um pacote de arroz. O que significa um pacote de arroz no patrimônio do supermercado? Mas para aquela pessoa que precisa comer, significa bastante. E aí o juiz isenta de pena. Mas isso é um trabalho para o defensor fazer. Agora, Rodrigo, até para a gente encerrar, né, que nosso tempo já está esgotando, é mais fácil que a gente compreenda que as pessoas que estão à margem possam ser presas injustamente mais facilmente? A gente tem, por exemplo, a gente teve um caso também recente daquele rapaz no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que um tinha tirado, matou o filho da mulher, e aí, justamente por ele ter o estereótipo, Sim. né, ele foi preso no lugar do outro. Certo. E às vezes, talvez se a gente pode, na sociedade que a gente vive, excludente, é muito mais fácil eu achar que as pessoas que estão à margem são mais ou menos parecidas e que dá pra, tipo assim, a gente se enganar, Então, né? E as pessoas serem mais presas injustamente do que alguém que tem uma renda maior? Exato. Tinha um estudioso chamado Lombroso, que ele quis passar muito antigo, o perfil do marginal. Então ele achava que o marginal tinha uma testa muito grande, e aí ele tentava fazer esse perfil, né, físico do marginal. Mas isso não existe. Marginal, né, no caso, o criminoso tem em todos os lugares. Mas nós temos essa problemática. Quando você analisa uma pessoa e vê que ela é de baixa renda, geralmente, isso acontece, por exemplo, em grandes centros, aqui em Campo Grande não, nem tanto, mas você começa a esconder aliança, esconder relógio. Por quê? Porque você acha que aquela pessoa que não é favorecida, ela vai vir e cometer um delito contra você. Mas isso é puro preconceito social. Porque nem todo mundo que está à margem da sociedade é criminoso. Tem muita gente boa, inclusive, é uma grande maioria. Mas, infelizmente, a gente sofre com esse preconceito, que é um preconceito histórico, não é de hoje. Mas eu acredito, viu, Antonella, que isso está passando. A polícia já não é mais assim. A polícia hoje, quando ela prende, ela não tem aquela ideia que a gente tinha lá atrás, daquele filme Tropa de Elite. Hoje ela prende, ela respeita os direitos e garantias fundamentais, só que ela está fazendo o trabalho dela, né? Aí cabe quem? Cabe o juiz, cabe o defensor e cabe o Ministério Público analisar a real situação para ver se aquela pessoa tem que ficar em liberdade ou não. Mas que as pessoas, à margem da sociedade, elas são mais presas, não há dúvida. Até por quê? Porque quem tem dinheiro paga um advogado, o advogado fica ali para não deixar o cara ser preso. Enquanto a pessoa que está à margem, ela será presa porque falta instrução também. Só para a gente saber, então, no caso, quem é preso injustamente, o que acontece quando descobre que foi preso injustamente? Quando a pessoa é presa injustamente, ela vai sofrer um processo criminal, ao final ela é absolvida, por exemplo, por negativa de autoria, ou seja, não foi ela que cometeu o delito. Dependendo do como foi formulado o processo, e ela foi presa injustamente, ela poderá ingressar com uma ação judicial contra o Estado, porque o Estado, em tese, prendeu sem ter as provas suficientes para tanto. Então ela pode ingressar com uma ação judicial. Qual é o problema? É que uma ação judicial contra o Estado ela demora, e a pessoa demora para receber, e os dias que ele ficou preso não voltam nem com qualquer valor financeiro. A gente fala assim, né? A gente está falando de sistema penitenciário. Bom seria se a gente pudesse abrir mais escolas do que penitenciária, né? Eu acho que tudo parte do princípio da educação mesmo, né, Rodrigo? Exato. Tem muita gente que é o que inclui. Exato. Tem muita gente que é o bandido por natureza, que a pessoa quer tirar vantagem de tudo. Então não importa a classe social. Mas muita gente de classes sociais mais baixas, se tivesse oportunidade, escolheriam ir para a escola, estudar ao invés de se marginalizar. A verdade é essa. Rodrigo, obrigada, viu? Eu que agradeço, mais uma vez. Sempre precisando, estaremos aqui. Pode deixar que eu tenho outros assuntos também para você, que já está tudo esquematizado, viu? Tá certo. Vamos conferir então a nossa frase do santo de hoje. Deveis esforçar-vos ao suprir aos que os outros faltam, pois Deus vos fez particular graça de tal vocação e de tais propósitos. Santo Inácio de Loyola. Então agora fazer o nosso sorteio, né, gente? Afinal de contas, o nosso cabo lá, carregador da Workstation, está aqui. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá, então. Peguei. Ó, veio 3, vamos ver. É isso aí, Daniel. Trilha sonora para este momento importante. E quem vai levar é a Vanusa Zanúncio, do Moreninha 2. Vanusa Zanúncio, da Moreninha 2. Vai levar o nosso cabo carregador. Catarina vai entrar em contato com você, tá bom? Para te passar certinho como você vai fazer para retirar este produto. Amanhã nós estaremos aqui ao vivo ao 1h45. Nós vamos receber uma mãe de um autista, nós vamos receber uma psicóloga para falarmos sobre autismo. Estamos nesse mês de conscientização, né, com relação ao autismo. Vou falar desse assunto então amanhã aqui no Sempre com você. E claro, eu te espero ao 1h45, ó. Beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau!